Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e notícia quente que acabou de sair lá de Brasília, né? Trazendo aqui para vocês já em primeira mão a seguinte manchete, né? Governo estuda incluir a taxação dos fundos imobiliários e dos fiagros em reforma tributária, né? Ou seja, o objetivo aqui seria já começar a taxar os proventos, ou seja, os dividendos provenientes dos fundos imobiliários, né? Vamos lá para a matéria. Diz assim, ó, a ideia, ainda em discussão no Ministério da Fazenda, seria cobrar o IBS e o CBS das receitas do fundo, mas manter a isenção sobre os dividendos distribuídos à pessoa física. Então vamos entender aqui, ó. O que aconteceria? Quando você recebesse o dividendo ou os proventos provenientes dos fundos imobiliários, ele seria isento. Entretanto, o dinheiro que o fundo imobiliário ele arrecada, não. Esse seria taxado via IBS e CBS, certo? Então vamos lá. Aquele dinheiro que você vai receber, ele já vem tributado, de forma que quando você receber, você não precisaria pagar um novo tributo em cima, principalmente quando você for declarar para o imposto de renda, porque ele já viria tributado, certo? Então já é para você começar a entender. Então seria tributado como fundo imobiliário, seria tributado na própria fonte, antes de chegar lá na sua corretora, o dinheiro ou no seu banco, como acontece com as ações, o JCP. O JCP, eles são tributados em 15%. Então, quando você recebe JCP, ou seja, juros sobre o capital próprio de uma ação, você já recebe tributado porque ele é tributado lá na fonte, certo? Então, vamos lá para a notícia. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está discutindo a possibilidade de incluir em um dos projetos de lei complementares de regulamentação da reforma tributária a tributação de fundo de investimentos imobiliários e fundo de investimentos em cadeias agroindustriais, ou seja, o FIAGro. Né? E eu acho difícil ser tributado o FIAGro, porque os FIAGros eles têm uma grande forma de isenção, porque o segmento agrícola ele é bastante subsidiado. Então, acho difícil tributar os FIAGros. A informação foi vinculada inicialmente pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela Informoney. De acordo com a publicação, a isenção de imposto de renda no dividendo distribuído à pessoa física será mantida, ou seja, o que você recebe continua isento. No entanto, a receita seriam que as receitas deste fundo, ou seja, o que entra no fundo, fosse taxado com a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, e o imposto sobre bens e serviços, que é o IBS. Os dois que serão criados na reforma tributária para substituir três impostos federais: PIS, COFINS e IPI, e além dois subnacionais que são o ICMS e o ISS, ou seja, é tentar simplificar o tributo, mas ao mesmo tempo aumentar a carga tributária. Né? O movimento, na prática, reduziria a rentabilidade dos fundos, na verdade, ele mataria os fundos, certo? Por quê? Porque, por lei, 95% das receitas do fundo tem que ser distribuída. Então, isso mataria o fundo. Então, já preciso chamar a atenção de vocês, caso essa pauta passe, ela vai matar o fundo. A reportagem do Valor Econômico atribui a uma fonte anônima a estimativa de que a taxação das rendas dos fiagros e dos FIIs poderia reduzir a rentabilidade ao cotista entre 10% e 20%. Isso é muito ruim para fundo de tijolo, certo? Por quê? Porque a maioria dos fundos de tijolo, se você observar,
o rendimento dele está na casa de 9 a 10%. Se cair 10% a 20%, a rentabilidade de alguns fundos de tijolos vão para 8% e a rentabilidade de outros fundos de tijolos vão para 7%. Por exemplo, lajes corporativas, que está passando por um momento muito difícil, iria para 6% e iria perder para a poupança. Ou seja, não haveria mais motivo para você investir em lajes corporativas, por exemplo. O único que poderia ainda ser afetado por essa taxa e sobreviver seriam os fundos de papéis. Os fundos de tijolos, infelizmente, seria o fim, né? Seria o fim dos fundos de tijolos, por quê? Porque o dividendo ele ficaria muito baixo, né? Então, como vocês podem ver, essa é uma notícia horrível, né? Por quê? Porque isso mata o fundo imobiliário. Por quê? Diferente das ações, ela tem uma coisa chamada de payout, ou seja, ela decide o quanto ela vai repassar para o seu acionista. Tem empresas que colocam 30, tem empresas que colocam 50, tem empresas que colocam 70. Já os fundos imobiliários não. Eles são obrigados por lei, 95% de tudo que eles arrecadam, ser repassado para o seu cotista. E com essa taxação de 10 a 20%, esse dinheiro que entra no caixa do fundo seria retirado do próprio caixa do fundo e quando o cotista fosse receber, já veria já descontado, ou seja, de forma que nós não teríamos um duplo desconto. Entretanto, quando esse de 10 a 20% sai do caixa do fundo, o dividendo ou o provento ele despenca. E como nós sabemos, o único que iriam sobreviver seriam os fundos de papéis, seriam o fundo de tijolos, infelizmente seria o fim, certo? No Congresso Nacional, a ideia dos grupos de trabalho que discutem a reforma tributária é concluir os relatórios nesta quarta-feira. Então, até quarta-feira aí, a gente tem que ficar de olho encaminhando o texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que ele possa ser votado em plenário antes do recesso parlamentar, ou seja, joga a bomba e entra de férias, né? Entretanto, não é a primeira vez que produtos isentos entram no radar de Brasília, ou seja, também a gente não pode ser desonesto de dizer que é uma culpa só do PT. Em 2021, o próprio governo de Bolsonaro chegou a propor o fim da isenção dos fundos imobiliários e dos fiagros no bojo de um projeto de lei complementar da reforma tributária. Ou seja, isso não é ideia de governo, isso é ideia da bancada política. Cuidado, nós sabemos que todos os problemas que o governo do PT tem, mas aqui já é uma ideia que eles já vêm trabalhando há um bom tempo, né? O governo petista está só reavivando essa pauta, certo? Como essa notícia caiu já como uma bomba, porque todo mundo já está comentando, né? A Farinha Lima já iniciou o movimento, já tem vários canais produzindo vídeo e já está começando a pressão de que, se isso acontecer, vai matar os fundos imobiliários. Imediatamente o governo já mandou publicar a seguinte notícia: deputado garante que o governo não vai taxar os fundos imobiliários e os fiagros, certo? Então aí eles já mandaram a notícia avisando que isso não é verdade. Ou seja, após reunião com Haddad, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, respondeu questionamento sobre a possibilidade de tributação de fundo de investimentos imobiliários e no agro. Então vamos ver aqui o que foi que ele disse. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, negou que hoje haverá taxação de fundos imobiliários e de fundo de investimentos de cadeias industriais, que é o FIAGro. No âmbito da reforma tributária, Lopes participou de uma coletiva de imprensa ao lado de outros parlamentares membros do grupo de trabalho após uma reunião com o ministro da Fazenda,
Haddad, certo? Hoje, o valor mostrou que o governo colocou na mesa a possibilidade de tributação de fundos imobiliários e fiagro. A tributação de fundos, no geral, já vinha no radar do mercado, por conta do texto do projeto de lei complementar, que entende que os fundos de investimentos como fornecedores e por isso eles seriam tributados via IBS ou CBE, né? Então, a taxação sobre a renda é outra coisa, mas nós não estamos tratando nada de renda, afirmou o deputado Reginaldo Lopes. Na sequência, o deputado Cláudio Cajado, também do grupo de trabalho, repetiu que não haverá taxação sobre o capital dos fiagros e dos fundos imobiliários, certo, pessoal? Então, cuidado, porque muita gente, quando viu essa notícia, já estava correndo aí para vender fundo imobiliário, as cotas. Calma, pessoal, calma, tenham calma, porque esses movimentos de mercado tem muita fake news e tem muita gente esperta, porque sabem que essa taxação dos fundos imobiliários seria a morte dos fundos imobiliários, né? Por quê? Porque 95% dos rendimentos são tem que ser passado para o cotista, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, chamando a atenção de vocês e sempre tentando ser o mais honesto possível com vocês, porque nós estamos lidando com dinheiro, certo? Então, agradecemos todos vocês permaneceram aqui até o final do conteúdo. Peço a vocês aqui que não seguem o nosso canal, possa seguir o nosso canal. Nós vamos buscar aqui ser sempre o mais honesto possível com vocês, porque nós estamos lidando com dinheiro, nós estamos lidando com o suor de vocês, que vocês trabalham, né, para estar investindo, e a gente tem que ser sempre sério com as notícias, né? Claro que a gente faz algumas capas para chamar a atenção de vocês, mas a gente procura sempre trazer o tema de forma séria para jamais prejudicar vocês no segmento de investimento, pelo contrário, trazer vocês e permitir que vocês cresçam, que vocês possam ampliar o patrimônio de vocês, que vocês possam descobrir outros investimentos, assim como um dia também nós descobrimos. Valeu, comenta aí, deixa o seu like aí dizendo que você gostou, né? Assiste o vídeo até o final. Se quiser adquirir a planilha aí na descrição para estar ajudando o nosso canal a seguir crescendo, onde todos os dias nós trazemos notícias dos fundos imobiliários, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.